Eu passei a semana toda praticamente sem entrar no WhatsApp. Eu só entrava pra falar com as duas ali, tipo, trabalho, que eu tinha que resolver de trabalho, né? Das empresas, tudo. E aí eu me deparei com a confusão do momento, era que a Maíra Card tem a senha do namorado dela, o Thiago Nigro. Ele tem a senha, os dois resolveram. Os dois, assim, ó, porque o relacionamento é dos dois. Já começa daí, né? O relacionamento aqui dos dois. Aí claro. os dois decidiram dentro do relacionamento dos dois que um teria a senha do outro. E tem alguma coisa normal nisso? Então, mas tinha pra internet, tinha menina. Ah, tá. Eu pensei que só eu que era... Não, mas foi uma lasqueira daí pra baixo. Aí todo mundo brigando sobre a vida da Maíra Card, que ela não tem isso, que ela não tem aquilo, que não sei o que ela siga. Aí um famoso vai lá e comenta pra que não sei o que, e o outro famoso vai lá e comenta. Aí eu ia twittar, eu ia falar assim, gente, domingo... 6h50 da noite, eu fiquei 5 dias sem entrar na internet e a pessoa ainda continua, tira um tempo da vida dela. Você tem a senha das redes sociais do seu marido? Não. Então, mas é isso que eu tava pensando aqui. Eu falei, eu não teria, eu não, tipo assim, não sou ó, dessa. se ele tivesse aqui, ele poderia estar lá fora me traindo com outra e eu entrevistando você. O que a senha vai... Exatamente, não muda nada. Não, eu não sou o perfil também, só que aí que tá. Eu também acho super normal ter, entende? Que eu acho super normal a Maíra ter, e eu também Deve ser por sou conta do time que não seu teria. passado, né? Não, mas eu não teria. Mesmo com o meu histórico, eu também não teria. Mas sabe por quê? O que acontece? Quando você começa a estudar muito sobre o subconsciente e como a mente das pessoas funciona, você para de ver o mundo... O que você acha disso? Isso que eu ia finalizar perguntando. O que você acha disso? No fim das contas, não é sobre ter ou não a senha. Por isso que eu falei que eu não, entendo... eu tô falando do ser humano parar a vida dela pra ir lá e comentar assim: nossa, Maíra Card, para de ser tóxica que você tem a senha. Eu acho que isso é falta de amor próprio, com a própria vida, Veja bem, não é sobre o amor próprio em si. Pensa que nós vivemos em um mundo onde, desde que nós nascemos, nós não controlamos o externo. Então, nós sofremos influências. Inclusive, esse final de semana eu vou dar uma palestra sobre isso, sobre identidade. Nós geramos a nossa identidade de acordo com fatores externos que nós não controlamos e escolhemos. Então, quando a gente cresce, a gente tem a tendência natural, subconscientemente, de querer controlar o externo. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados com a nossa vivência, com a nossa rotina, com a nossa vida, que a gente quer fazer isso aonde? Na vida do terceiro, na vida do próximo, na vida do amiguinho. Ou do artista, ou do famoso, ou da vizinha. Então, eu falo que conhecimento é uma bênção, mas também é uma maldição. Porque eu não consigo julgar, nem que eu queira. Eu não consigo julgar nem a Maíra e nem a pessoa que comentou. Por quê? Porque eu sei que, no fim das contas, tudo é baseado em alguma coisa que essa pessoa passou na infância e está no subconsciente. Ela está tentando externar isso de alguma forma, consertando o mundo para o que ela acha que é correto dentro da percepção dela. Então, a gente vê o mundo com a nossa percepção. Por exemplo, nós estamos agora, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, falando sobre o mesmo assunto, mas você está vendo essa situação de um jeito e eu estou vendo de outro. Não, eu tô vendo exatamente igual a sua. Juro por Deus. Mas você tem a sua vivência, você está tendo o seu pensamento. Exatamente. Isso aqui é alinhamento de propósito, alinhamento de pensamento. A gente está pensando na mesma linha de raciocínio. Mas você poderia muito bem discordar. Com certeza. Sim. Só que mas eu como falo uma do pessoa... fato de julgar. Eu acho que eu tenho o direito de discordar, porém eu não tenho o direito de te atacar. Eu não tenho o direito de te ofender. Ninguém tem. Mas as pessoas fazem. Não, na verdade, eu acho que todo mundo tem o direito de tudo. Todo mundo tem o direito de fazer tudo, todas as escolhas, falar o que quiser, ir pra onde quiser. Só que algumas coisas não podem ser ditas, outras são crimes, né? Tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. Então, assim, as pessoas podem fazer isso, mas o que acontece? Ela vai querer encarar a realidade dela dentro de casa, que tá terrível, e tem que ter coragem para encarar as coisas que acontecem dentro de casa, ou ela vai encarar o que tá lá na vida do outro que não vai afetar ela se tudo der errado. Entende? Que não é porque ela é uma má pessoa. Mas não é porque ela é uma má pessoa. O hater não é que ele é mau. Ele tem medo. Ele prefere muito mais descontar o ódio que ele sente em uma pessoa pública da internet que decidiu se expor,
que não é certo. Mas na cabeça dele tem uma lógica. Você já viu alguns... não vou mudar de assunto, mas na cabeça dele tem uma lógica. Depois, senão não vou voltar. Déficit de atenção. Eu tô treinando. Ele prefere fazer isso do que ele ir pra casa e ver que o pai dele chegou bêbado, vai espancar a mãe dele na frente dele. Entende? Não significa que ele é uma pessoa ruim. Significa que ele não tem coragem ou não tem opção de encarar o que ele tá passando dentro da casa dele. É muito forte quando você para pra pensar nisso. É exatamente por isso que eu falei, o conhecimento é uma bênção e uma maldição. Porque ao mesmo tempo que você sabe o que é certo e errado, dentro da sua percepção. Porque pra mim não existe o certo ou errado. Não existe. Dentro da sua percepção é sempre assim. É certo ou errado dentro da sua percepção. Ele prefere fazer isso do que ele encarar a realidade. Então, no fim das contas, as pessoas más, na cabeça delas faz sentido. Na cabeça delas, elas não estão sendo más. Então, eu como uma... acredito que faça. Exato. Então, por exemplo, os terapeutas, eles olham assim. Eles olham, tipo, como que eu posso resolver isso para que ele... ajudar ele a resolver isso, para que ele consiga, de fato, ver o mundo como o mundo é. Porque exatamente por isso que eu tava falando de percepção. Olha o déficit de atenção. Preciso de um olhinho pra déficit de atenção da Doterra. Tem olhinho de foco, sabia? Tem? Aham. Gente, ela tá falando de olhinho o tempo todo, é que ela veio aqui e me trouxe presente. É um olhinho, sabe? Lembra da minha... Como é que é o nome? O difusor que tem lá em casa, que eu boto os olhinhos essenciais antes de dormir. Ela trouxe de presente pra mim. Tem Cara, vários isso olhinhos. é muito No perfil dela, você explica, Dia né? 1º eu vou fazer uma live de lançamento sobre isso. Dia Fiquem de olho 1º, lá ó, no tem meu perfil. lançamento. Gente, esses olhinhos funcionais são maravilhosos, São. tá? Salvam a minha vida. É muito bom. Então, isso de percepção. Então, cada pessoa vê o mundo com uma percepção diferente. Isso é muito perigoso. Por que a gente se frustra, a gente fica com depressão, a gente fica com ansiedade? Porque nós, dentro da nossa percepção, esperamos que o mundo haja como tal. Mas a percepção do fulano que cresceu em outra posição entre irmãos, em outra casa, em outra família, estudou em outra escola, é diferente. Isso é identidade. Identidade é um conjunto de características que torna uma pessoa única. Então, por exemplo, você tem irmão ou irmã? Tenho mais 3. Então, aí, um irmão seu, ele cresceu na mesma casa, com a mesma mãe, mas a posição dele de ser mais velho ou mais novo já muda completamente a identidade da pessoa. Por isso que nós somos únicos, nós somos singulares. É tão singular. É por isso. Porque tudo muda. Então, quando você cria expectativa de... Eu me frustrei muito a minha vida inteira, porque eu falava assim, nossa, sei lá, tal coisa vai acontecer, porque pra mim é óbvio. Só que na cabeça da pessoa que pensa diferente, com certeza vai ser diferente. E eu não entendia isso. Quando eu entendi que cada um tem uma percepção diferente, eu comecei a enxergar o mundo. Uma expectativa diferente. Você cria uma realidade, você cria um filme. É. E tem tudo pra dar certo. Mas não dá. Sabe por quê? dá. Porque as pessoas não são você. Quando eu aprendi isso, eu comecei a ver o mundo real. E por isso que eu falo que é uma bênção e uma maldição. Porque muitas vezes as pessoas estão imersas em um clima e não sei o quê. E eu tô assim, ó. Essa pessoa tem dificuldade de comunicação. Essa pessoa tem carência emocional. Provavelmente tenho não foi o quê? suprida pelos pais. Eu ainda não convivi o suficiente com você. Pra quem não sabe, a gente se conheceu aqui hoje. É. Mas um tempo analisando as pessoas, posição de andar, posição de como que ela se relaciona com as pessoas, eu consigo... Até o final do Identificar. podcast eu quero um parecer.